Olá, alunos do terceiro ano. A nossa videoaula de hoje é para dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre, ok? Hoje eu trouxe para vocês dois temas importantes. O primeiro tema que nós vamos abordar hoje é a origem das espécies e genética de populações. Vamos falar um pouco sobre isso. No livro sobre a origem das espécies, publicado pelo naturalista britânico Charles Darwin, no ano de 1859, na Inglaterra, ele escreve a teoria, que é a teoria de Darwin, né? Essa teoria defendia que organismos vivos evoluem através de um processo que ele chamou de seleção natural, como nós já vimos. Nela, organismos com variações genéticas que se adaptam ao meio ambiente tendem a propagar mais descendentes que organismos da mesma espécie, aos quais faltam as variações, influenciando, por conseguinte, a estrutura genética em geral das espécies. Vamos explicar isso melhor. Primeiro, o que é espécie? Vamos voltar à definição de espécie. Existem hoje mais de 20 conceitos, definições de espécie publicados. Mas a definição mais conhecida é aquela proposta por Meyer, denominada de conceito biológico de espécie. De acordo com esse conceito, espécies são grupamentos de populações, naturais, que são capazes de reproduzir-se naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos. O que isso quer dizer? Que para organismos serem considerados espécies, ou de uma mesma espécie, eles devem ter capacidade de reproduzir-se em ambiente natural. Perceba que em nenhum momento a aparência do organismo, daquele indivíduo, é usado como critério decisivo no conceito de espécie. Um dos motivos para que a aparência não seja utilizada com esse propósito é a existência daquelas espécies que apresentam machos e fêmeas muito diferentes, distintos, como é o caso do papagaio Ecletus, onde o macho ele é bem verdinho, ele tem uma plumagem verde, e a fêmea ela tem uma plumagem vermelha e azul. Além disso, existem muitas espécies que são semelhantes, mas elas são incapazes de cruzar. Vamos explicar isso melhor. Para ser considerada uma espécie, é preciso que no ambiente natural, aquela espécie ela seja capaz de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Se isso não existir mais, essa espécie é considerada extinta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tiver em um parque ou em um zoológico, se eu tiver 20 indivíduos de uma mesma espécie, sendo 10 machos e 10 fêmeas, capazes, totalmente saudáveis e capazes de se reproduzir. Mas em nenhum outro lugar do planeta eu tenho essa espécie. Eu só tenho esses 20 exemplares, 10 machos e 10 fêmeas, nesse zoológico. Eu pergunto, essa espécie está extinta? Você poderia me responder, não, ela não está extinta. Eu tenho 10 machos e 10 fêmeas capazes de cruzarem e gerarem descendentes férteis. A resposta estaria errada. Essa espécie está considerada extinta. Por quê?
eles não estão no ambiente natural em capacidade de se reproduzir. Para essa espécie sair da condição de extinta, ela teria que ser novamente inserida no ambiente natural e lá, sem interferência humana, ser capaz de acasalar, reproduzir e gerar descendentes férteis. Aí ela sai da lista de animal extinto. Ok? Então é só para dar um exemplo. Nós temos também, quando falamos aí de que a aparência não define nada, no caso do papagaio, eu tenho um papagaio que é todo verde e uma fêmea que é vermelha e azul. A plumagem é diferente, mas eles são da mesma espécie. Então a aparência não define nada. E nós temos animais que são bem parecidos, mas não são capazes de gerar descendentes. Por quê? Porque eles são parecidos, mas são geneticamente diferentes. Então eles não podem, gerar descendentes férteis. Beleza? Então agora nós vamos falar de especiação. O que é especiação? Especiação é o termo usado para se referir à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira assim mais resumida, podemos dizer que a especiação é um processo de surgimento de uma nova espécie, uma espécie que não existia. Ok? E esse é o evento crucial para que isso aconteça, é o isolamento reprodutivo. E esse isolamento reprodutivo, ele impede o fluxo genético entre os indivíduos. Por isso, obedecendo ao conceito que nós acabamos de ver, conceito biológico de espécie, dizemos que uma nova espécie surgiu. Nós podemos dividir a especiação em 3 tipos básicos, tendo em vista características que nós vamos citar aqui. Nós temos a especiação alopátrica, nós temos a especiação simpátrica e temos a especiação parapátrica. Então vamos começar pela especiação alopátrica. O que é uma especiação alopátrica? Ela acontece quando duas populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta. Isso causa uma separação espacial, chamada de alopatria, por isso alopátrica. Nesse caso, falamos que ocorreu um isolamento geográfico. Então, quando essas populações se separam, elas podem sofrer diferentes pressões do meio e, uma vez que estão em áreas diferentes, essas pressões, com o passar do tempo, fazem com que ocorra uma divergência genética e, consequentemente, um possível isolamento reprodutivo. Agora eu vou explicar isso de maneira que vocês entendam melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Nós falamos que pode estar separado por uma montanha, por uma floresta, por um deserto. Vamos fazer hipoteticamente. Nós tenhamos uma espécie que vive aqui no continente. Eu pego um número X de indivíduos dessa espécie, quer dizer, indivíduos que se reproduzem, são geneticamente saudáveis, geram descendentes férteis, que é o que caracteriza a espécie. Então eu pego um grupo de indivíduos, X, número X de indivíduos, um número considerável, tiro aqui do continente e levo para uma ilha, bem longe, uma ilha. Levo, obviamente, machos e fêmeas, para fazerem casais. E deixo eles lá nessa ilha, durante muitos anos.
Ora, eu tenho que observar que nessa ilha eu vou ter talvez uma vegetação diferente do lugar original dessa espécie. A vegetação pode ser mais macia, pode ser mais dura, a vegetação pode ser mais alta, a vegetação pode ser mais baixa. A temperatura da ilha pode ser mais frio do que aqui do continente, pode ser mais quente. Nessa ilha eu posso ter muitos predadores para essa espécie. Eu posso ter poucos predadores. Eu posso não ter predador nenhum. A alimentação desse animal lá vai ser diferente, porque obviamente ele não vai encontrar na ilha os mesmos alimentos que ele encontra no continente. Então vejam que existem muitas pressões do meio, que obviamente não vai ser num curto espaço de tempo, mas através de centenas de anos que essa espécie está isolada geograficamente, por isso alopátrica. Depois de centenas de anos, eu pego um descendente lá da ilha, daqueles primeiros que foram para lá, obviamente que os primeiros eles vão morrendo e vão deixando descendentes. Pego um descendente de lá, pego descendentes aqui do continente, que continuaram durante todos esses anos se multiplicando, junto os dois. Ora, eles não eram da mesma espécie? Deveriam continuar sendo da mesma espécie. Junto os dois, e eles não conseguem fazer um cruzamento e gerar descendentes férteis. Porque tal foi a modificação que o tempo e as pressões fizeram com que ocorresse naqueles indivíduos, que eles agora são uma nova espécie. Surgiu uma nova espécie. E sendo uma nova espécie, ele não consegue mais cruzar e ter descendentes férteis com a espécie original. Esse é um exemplo, assim, na prática, do que a nossa fala anterior deixou claro aqui. Ok? Agora nós vamos falar de outro tipo de especiação, que é a simpátrica. Essa especiação, ela ocorre sem que haja essa separação que nós falamos, geográfica. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área, mas não ocorre cruzamento entre as populações. É comum observar que alguma modificação genética impediu esse intercruzamento, gerando assim diferenças tais que levarão à especiação, ao surgimento de uma nova espécie. Quer dizer, modificações morfológicas e fisiológicas que ocorreram, mesmo eles estando vivendo no mesmo ambiente, e essas modificações impedem que eles gerem descendentes. Mas essa, é bom deixar claro, é uma das especiações mais raras de acontecer. Não? É a menos comum. A primeira geográfica é a mais comum e essa é a menos comum. Ok? Vamos falar do último tipo, o terceiro e último tipo de especiação, que é a especiação parapátrica. Ela ocorre quando duas populações de uma mesma espécie, mesma coisa, diferenciam-se e ocupam áreas contíguas. O que é uma área contígua? É uma área próxima, ok? Mas ecologicamente distinta. Quer dizer, eles estão próximos, né? Mas as áreas são ecologicamente, elas são distintas. É possível o intercruzamento, mas ele acaba gerando híbrido. Gente, o que é um organismo híbrido? Um animal híbrido, por exemplo. Um híbrido é um animal incapaz de gerar descendentes férteis. Nós temos um exemplo clássico, né, de híbrido, que eu já falei com vocês, que é a mula. A mula é um animal híbrido. Ela é fruto do cruzamento
de uma égua com o jumento. Né? São animais de espécies diferentes. Ah, mas eles geraram um descendente, que é a mula. Mas eles não pertencem à mesma espécie. Por quê? Porque não basta gerar um descendente, tem que gerar um descendente fértil. E a mula não é fértil. Para nascer outra mula, tem que haver outro cruzamento de uma égua com um jumento. A mula não vai ter, né, um descendente, ok? Isso é híbrido. Essas áreas são chamadas de zona híbrida, onde surgem os híbridos. E acabam se tornando uma barreira a esse fluxo genético, a esse fluxo gênico, né? Entre essas espécies contíguas que estão vivendo próximas, né? Podemos citar um exemplo, vou citar um exemplo aqui de um vegetal agora, a grama, Anthoxanthum, um tipo de grama, Anthoxanthum, um tipo de grama que ela é uma espécie que ela é uma especiação parapátrica. Parte dessa espécie, ela diferenciou-se graças à presença do tipo de solo, dos metais que existiam no solo, né, metais diferenciados, passando a ter floração em época diferente, o que impossibilitou o cruzamento com a população original. Vamos esclarecer. Por exemplo, eu tenho um tipo de grama aqui, eu tenho um outro tipo de grama nessa região. Mas nessa região intermediária aqui, essa grama se modificou. Ela, por causa desses minerais, desses metais no solo, ela passou a florescer para se reproduzir numa época do ano diferente da original. Então, se elas florescem em épocas diferentes, elas não conseguem gerar descendentes. Ok? Ficou tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos para o nosso segundo tema da aula de hoje. Já falamos especiação aí, né? Acho que ficou claro para vocês. O nosso segundo tema, gente, nós vamos falar sobre a conquista do ambiente. A conquista do ambiente, para falar sobre esse tema, nós temos que falar primeiro da origem da vida no nosso planeta. A origem da vida no nosso planeta ocorreu primeiramente na água, como vocês já devem saber. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, os seres mais primitivos que nós conhecemos são bactérias, né, algas e micro-organismos. Vejam, quando eu falo disso, eu falo de organismos, né, que são fotossintetizantes, ok? São organismos autótrofos. Lógico que os autótrofos, eles têm que ter surgido antes dos heterótrofos, porque os heterótrofos, eles não produzem seu próprio alimento. Então, se o heterótrofo precisa de oxigênio e precisa de matéria orgânica, tem que ser produzida por um organismo autótrofo. E esse organismo autótrofo, então, tem que existir antes. Então, primeiro, a colonização partiu de organismos autótrofos. É o que se acredita, pelo menos, né? Como eu estava falando das bactérias, né, algas, esses organismos, eles surgiram mais ou menos há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, né? E após milhões de anos, os primeiros seres marinhos foram evoluindo, dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, que são a medusa. Medusa, gente, é o que vocês chamam de água-viva, né? São quinidários, né? Medusas, caracóis, estrela do mar. Isso aí é aproximadamente 400 milhões de anos atrás. Além disso, as plantas tiveram uma dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas que viviam no mar
iniciaram um processo adaptativo, né, para uma adaptação externa. Plantas que eram aquáticas começaram a se adaptar, a criar estruturas para conseguir viver no ambiente terrestre. Ou seja, elas passaram a se fixar em ambientes de terra, onde havia terra. Era a conquista das plantas do ambiente terrestre. Já os grandes répteis, denominados de dinossauros, que vocês já devem ter visto em filmes, livros, revistas, muita gente coleciona, né? Dinossauros em miniatura. Os dinossauros, eles estavam dispersos, espalhados por todo o planeta Terra, há aproximadamente 200 milhões de anos atrás. E junto a esses dinossauros foram surgindo também os mamíferos e as primeiras plantas com flores. As plantas com flores, gente, são as angiospermas. São aquelas plantas que são capazes de dar fruto, ou seja, nós estudamos briófitas, que são as plantas mais primitivas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são as plantas que dão flor e fruto, não é isso? Então, nesse mesmo período, mamíferos e plantas angiospermas, elas começaram também a povoar o ambiente terrestre. Porém, os grandes répteis foram extintos há cerca de 70 milhões de anos atrás. Aí vocês sabem da teoria do grande meteoro que teria atingido a Terra e levado à extinção dos dinossauros. É uma teoria, né? Atualmente, são conhecidos cerca de 50 mil espécies de animais vertebrados. Essas espécies, elas têm de vários tamanhos, várias formas, com vários hábitos, vivem em vários tipos de habitats. Então nós temos vertebrados no mar, nós temos vertebrados na terra e no ar, né? Muito bem. Nós temos, eles vivem, esses vertebrados, em diversos lugares no planeta. Eles são, gente, na verdade, um produto de centenas de milhares de anos de evolução, até chegarmos aos vertebrados. Eles são animais do filo Chordata ou cordados, que são aqueles que possuem coluna vertebral, né? Todo animal que possui coluna vertebral, ele é do filo Chordata, ou é um cordado, ok? A notocorda, ela é uma estrutura que é formada durante o desenvolvimento embrionário, que ela vai dar origem à coluna vertebral dos animais vertebrados, ok? Nos seres humanos, né, nós que somos seres humanos, também, obviamente, pertencemos ao filo dos cordados e, consequentemente, também ao reino animário. Somos todos animais, ok? Segundo o conhecimento científico atual, os vertebrados mais antigos eram animais aquáticos primitivos, aparentados das lampreias. Lampreias ou ciclóstolos ou peixes sem mandíbula seriam os primeiros vertebrados, né, aquáticos, animais que não possuíam mandíbula, né? Eles não possuem essa parte eles não possuem esse único osso articulado da cabeça, que é o maxilar inferior, que a gente chama de mandíbula, né? Eles apresentavam uma carapaça óssea pesada, né, que recobria eles completamente. Hoje, a hipótese mais provável
afirma que os peixes ósseos atuais eles se originaram de peixes sem mandíbula. Acredita-se também que dos peixes ósseos se originaram os anfíbios. Os peixes ósseos, gente, são aqueles que a gente chama de osteíctes, e os peixes cartilaginosos são aqueles que nós chamamos de condrictes, que são peixes que é comum. A raia, o tubarão, são peixes que não têm osso, são peixes cartilaginosos, ou condrictes. E a grande maioria, né, a maioria dos peixes são peixes ósseos, né, chamados osteíctes. Então os répteis, eles aí também teriam, seria uma evolução dos anfíbios. Os peixes teriam dado origem aos anfíbios, que iniciaram essa conquista do ambiente terrestre, mas não totalmente. Por que motivo? Porque os anfíbios, como os anfíbios anuros, por exemplo, que são rãs, sapos e pererecas, esses anfíbios, eles não podem ficar muito longe da água. Eles são organismos que animais que precisam estar próximos da água. Por quê? Porque eles possuem ovos sem casca dura. Então, a fecundação deles é externa, né? O sapo fêmea tem que depositar os ovos na água, né? Os ovos na água, o sapo macho, o espermatozoide, e a fecundação acontece do lado de fora. É uma fecundação externa. Para isso acontecer, eles precisam de água. O ovo sem casca dura, ele não resiste ao calor, então ele tem que estar dentro da água. Então, embora os anfíbios tenham iniciado essa conquista do ambiente terrestre, os anfíbios não a concluíram, porque eles não podiam se distanciar muito da água. Além do que, anfíbios têm a respiração predominantemente cutânea, ou seja, eles não têm a pele queratinizada, eles respiram, fazem a maior parte da respiração pela pele, embora eles possuam pulmão também, mas a princípio, primordialmente, a respiração é cutânea. Ok, pessoal? Muito bem. Os répteis, os anfíbios então deram origem aos répteis. Esses sim, os répteis, conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Por quê? Os répteis têm ovos com casca dura, os répteis têm pele queratinizada, então eles podem ficar no sol, eles podem colocar os ovos fora da água e possuem fecundação interna, não fazem fecundação externa. Então, são fatores que possibilitaram aos répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre. Répteis, por sua vez, deram origem às aves, e as aves, por sua vez, origem aos mamíferos, que somos nós também. Na história evolutiva dos vertebrados, a ocupação efetiva do ambiente terrestre veio ocorrer com os répteis. Como eu falei, por causa desses motivos que eu citei aqui, né? E vale lembrar também que a casca, além dela oferecer resistência, ela também protege o embrião que está ali dentro da casquinha do ovo. Não é isso? E a pele seca que eu já falei, a pele queratinizada que eu já falei, e a presença de pulmões mais eficientes. Não é que o anfíbio não tenha pulmão, mas o pulmão do anfíbio é atrofiado. E o pulmão do réptil é o pulmão mais eficiente para fazer a respiração. Beleza? Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar agora aqui uma tarefa para vocês. Vocês vão fazer os exercícios do livro didático, módulo 2. Nós estamos no
essa é a primeira aula do segundo bimestre, módulo 2, os exercícios de B7 e B8, que posteriormente nós estaremos corrigindo. Não esqueçam de fazer os exercícios, ok? Espero que tenham realmente gostado da aula. Não esqueçam de deixar o seu joinha, dê o seu like, comente suas dúvidas e se inscrevam no meu canal. Beijo!